A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, ouvintes da Jequié-FM, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja no coração de todos, amém? Domingo 12 de outubro de 2025, Dia das Crianças. A Bíblia diz: venha a mim todas as crianças, porque delas é o reino de Deus. E que nesta manhã nós iremos subalterno a um tema: o perfume da espiritualidade em Cristo Jesus. O perfume derramado aos pés de Jesus. Baseado neste tema que nós iremos refletir nesta manhã para alcançarmos a graça, a paz e a comunhão com o nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja, Família, Restauração em Amor, situado ali na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Amados e queridos irmãos, nossa programação: terças-feiras, o estudo bíblico; na sexta-feira, o culto da restauração; e aos domingos, o culto da família. Toda a programação às 19 horas. Conto com você e sua família. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim a palavra do nosso bom Deus. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tereis. Amados e queridos irmãos, a palavra do nosso Senhor e Salvador foi lida, que Ele nos dê a seu conhecimento o entendimento da mesma, para que cresçamos e o adoremos na beleza da sua santidade. A narrativa do Evangelho de João, capítulo 12, nos leva a um momento íntimo na vida de Jesus. Jesus está em Betânia, na casa da gratidão. Era um jantar, 6 dias antes da cruz do Calvário. Ali é um ambiente de amizade e de generosidade. Jesus é recebido por Marta, Lázaro e Maria, 3 irmãos que o amavam profundamente. Cada um demonstra sua forma de se relacionar com Jesus Cristo. Marta estava servindo, Lázaro testemunhando à mesa, uma vez que ele foi ressuscitado pelo nosso mestre. E Maria adentra a sala do jantar com um unguento, com um bálsamo, com um nardo puro caríssimo.
e derrama aos pés de Jesus, adorando. No momento de adoração, no momento de alta convicção do que ele estava fazendo, mesmo que isto fosse intuitivo. Mas o que nós percebemos nesta cena narrada por João é o gesto de Maria, que enche a casa com perfume da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade cristã nasce do encontro com Cristo vivo. Não é ativismo religioso, mas intimidade com o Mestre. Marta servia, mas Maria discerniu a presença do Senhor. Enquanto muitos falavam sobre Jesus, ela se derramou diante dele e aos seus pés. Como eu costumo dizer, o lugar mais alto que um ser humano possa estar é aos pés de Cristo Jesus. E é sobre isso que queremos refletir hoje. É esta reflexão nesse domingo pela manhã, dia das crianças, que gostaríamos que nós ficássemos apercebidos e atentos, vigilantes para com a palavra do nosso Senhor e Pai. O que é viver uma espiritualidade autêntica em Cristo Jesus? É a primeira pergunta para reflexão para mim e para vocês. Como nossa vida pode exalar o bom perfume da presença de Cristo Jesus no mundo ao qual vivemos, no mundo ao qual estamos? Por isso que a Bíblia diz que nós temos dupla cidadania. Temos uma cidadania terrena, o mundo ao qual estamos, e temos uma cidadania espiritual. Nós temos uma identidade celeste. Para quê? Para refletirmos a bondade de Deus e exalarmos o bom perfume de Cristo. Amados e queridos irmãos, esse gesto de Maria para mim e para você é de uma profundidade enorme, e nós precisamos adorar o nosso Senhor da mesma maneira que Maria o adorou. A espiritualidade que brota do reconhecimento de quem é Jesus. Nós precisamos saber quem é o nosso Mestre, nós precisamos entender a pessoa bendita de Jesus. Jesus está em Betânia, o lugar onde manifestou seu poder ao ressuscitar Lázaro, irmão de Maria. Agora à mesa estão o Senhor da vida, o ressuscitador está à mesa, e aquele que voltou à vida, testemunhando de Jesus, ao qual é a pessoa de Lázaro. Enquanto Marta serve e Lázaro testemunha, Maria reconhece quem está ali. Não apenas o Mestre, mas o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador. A verdadeira espiritualidade começa com o reconhecimento de quem é Jesus. Não é religião, é relacionamento. Não é rotina, é revelação. Conhecimento da palavra de Deus revelada. Quando o coração percebe quem é Cristo, ele se curva em reverência e amor ao Mestre Jesus. O primeiro passo da vida espiritual é encontrar-se com Cristo vivo e fazer dele o centro da minha e da tua existência. Por isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A espiritualidade que se expressa em amor e entrega.
Maria toma o que tem de mais precioso, um frasco de nardo puro, um perfume caríssimo, avaliado naquela época em cerca de 300 denários, o equivalente a 1 ano de salário. Ela não calcula o custo, ela busca reconhecimento da pessoa de Jesus para adorá-lo. Isso é conhecer a Ele e prosseguir em conhecê-lo. Maria não busca o reconhecimento próprio, ela não busca algo para si. Ela faz algo para o Mestre, ela se dá a Ele, ela encontra este momento ímpar e único na sua vida para adorá-lo. Ela entrega, ela ama, ela se derrama aos pés de Jesus Cristo. Ela ungiu os pés dele. Isso é um gesto de humildade na cultura judaica. Ela enxuga com seus próprios cabelos, sinal de reverência e devoção profunda. O texto diz que toda a casa se encheu com o perfume. A espiritualidade autêntica não é medida por palavras, mas por atos de amor que brotam da fé. Por isso a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível eu e você agradarmos ao nosso Deus. A espiritualidade verdadeira é generosa e contagiante. Quando amamos Jesus de todo o coração, nossas ações espalham o bom perfume de Cristo. Não há espiritualidade sem entrega, sem renúncia e sem adoração prática. Por isso que na carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 1, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A espiritualidade que discerne o valor do momento, aquele exato momento único ao qual Maria discerniu, ao qual Maria percebeu e agiu. Jesus defende Maria dizendo: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Enquanto os discípulos discutiam sobre dinheiro, principalmente Judas, o tesoureiro dos apóstolos, ladrão, como diz o texto, estava dizendo: que absurdo, que desperdício, poderia ser vendido e entregue aos pobres, e a minha parte também. Enquanto Judas e os discípulos estão discutindo sobre dinheiro, Maria estava discernindo o tempo espiritual. Ela sabia, ainda que de modo intuitivo, como eu disse anteriormente, que Jesus caminhava para o sacrifício, que aquele era um único momento, ou um momento único. Jesus caminhava para a cruz do Calvário. Que adoração! Que visão espiritual da parte de Maria, para que compreendesse, entendesse, discernisse aquele momento, a hora de derramar, um exagero para muitos, mas para Jesus, ele responde: deixe-a. O que ela está fazendo, o que ela está me adorando, ela está me embalsamando antecipadamente. Ela entendeu o propósito de Deus na vida de seu filho. Ela compreendeu no mundo espiritual o momento único de uma adoração profunda. Quem vive em comunhão com Cristo aprende a discernir o tempo de Deus. A espiritualidade madura sabe quando é hora de servir, de falar e de se derramar aos pés do Mestre. Há momentos que não voltam,
oportunidades únicas de adoração, de perdoar, de amar e de servir. Maria aproveitou aquele instante e Jesus a honrou. Ela é lembrada até os dias de hoje pelo seu ato de adoração profunda diante dos pés do Mestre. Há momentos que não voltam, amados e queridos irmãos. Tem momentos que nós estamos orando, adorando o Senhor e percebemos aquela comunhão com o Espírito Santo e às vezes queremos sair, mas não conseguimos porque está tão bom, está tão gostoso aquele momento. É um momento único, é uma oportunidade de nos derramarmos na presença do Senhor. Precisamos estar atentos a esses instantes. São oportunidades espirituais aos quais eu e você precisamos estar vigilantes, apercebidos e nos derramarmos. Pedir perdão é um momento de entrega, é um momento de se derramar em todas as áreas da sua vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 do livro da Revelação vai dizer assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos estar com o nosso ouvido espiritual atento para ouvir a voz e o nosso corpo responder em adoração ao nosso Senhor, Salvador, porque toda honra, toda glória, todo engrandecimento é dele, para ele, glória ao nome dele. A espiritualidade que escolhe o que é eterno. Enquanto Maria derramava o perfume, Judas fazia cálculos. Ele via desperdício, ela via adoração. Ele pensava em lucro, ela pensava em amor e adoração. Devoção ao Mestre. Reconhecimento de quem é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. A espiritualidade em Cristo não se mede por utilidade, mas por valor eterno. O mundo chama de desperdício o que é adoração. A espiritualidade em Cristo Jesus é uma escolha de viver para Ele, não apenas por Ele, mas da sua vida como instrumento de justiça para a glória do nome dele. Porque quem ama a Jesus, nada é caro demais, nada é tempo perdido, nada é demais quando é para Jesus Cristo de Nazaré. Por que, pastor, nada é demais para Ele? Tudo que entregarmos a Ele, inclusive a minha e a tua vida, porque Ele é tudo. Ele quem nos deu a vida, Ele quem nos deu fôlego de vida, Ele que nos coloca de pé, quem nos dá ânimo, força, nos robustece, nos coloca na rocha ao qual é Ele mesmo. Tudo para Ele, por Ele, glória ao nome dEle. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo para a glória de Cristo Jesus. Como eu vou adorar ao Pai? Glorificando o Filho. O Espírito de Deus está derramado sobre mim, sobre você, foi derramado sobre toda a carne. E nós que temos o Espírito Santo de Deus em nós, como templo do Senhor, temos que ter essa percepção, entender, adorar, perdoar, porque Ele já fez isso por mim e por você.
Ele me deu vida, então eu tenho que gerar vida em outras pessoas. Ele me deu perdão, então independente do que você tenha feito comigo ou não, eu preciso te perdoar. Ele tem me abençoado de tal maneira ao qual eu não posso contar as bênçãos. Então tudo que está em minhas mãos para gerenciar através do Espírito Santo, eu preciso abençoar os vulneráveis, abençoar aqueles que não têm, abençoar os que estão em situação de risco. Que Deus nos dê projetos, recursos, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, abençoar e minimizar a fome na terra, em Jequié, na Bahia e no Brasil. Mateus capítulo 6, versículo 21 vai dizer: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu coração, meu querido e minha querida irmã e irmão em Cristo Jesus? Onde está o meu e o teu coração? Onde está o meu e o teu tesouro? É tudo dele, para ele, para a glória do nome dele, para que o reino dele seja conhecido, propagado e anunciado? Como estão as motivações do meu e do teu coração? O nosso coração pulsa igual o coração de Maria? Ou o nosso coração pulsa igual o coração de Judas? Nós precisamos refletir nesta manhã. Que decisão tomar? O que discernir? Que tenhamos o coração de Maria, um coração de adoradora, um coração daquela que quer estar aos pés de Jesus. Como eu disse anteriormente, o lugar mais alto ao qual eu e você poderíamos estar é aos pés de Jesus. O gesto de Maria nos ensina que espiritualidade verdadeira não é teoria, não é falácia, mas é uma vida derramada aos pés de Cristo Jesus. É uma vida de praticidade, é uma vida prática. Não é só o que os lábios dizem, é o que o meu corpo também responde. Tudo que Maria nos ensina nesta manhã de espiritualidade verdadeira, ela é relacional, porque nasce da comunhão e da intimidade com Jesus. Tudo que aprendemos nesta manhã com Maria, da espiritualidade verdadeira, ela é afetiva, porque ela é movida pelo amor e pela gratidão. Tudo que precisamos perceber nesta manhã, através desse gesto de Maria, da espiritualidade verdadeira, ela é sacrificial, porque envolve entrega total, entrega irrestrita a Ele, sem reservas alguma. É uma entrega total. Eu sei que não é fácil se derramar aos pés de Cristo. Eu sei que não é fácil uma entrega irrestrita e total a Ele, mas é necessária. Se eu quero viver umas experiências espirituais profundas, como Maria viveu naquela sala de jantar, na casa de Lázaro, nós precisamos entender que a entrega deve ser irrestrita e total diante dele. Mas tem mais alguns gestos de Maria que precisamos aprender nesta manhã. A espiritualidade verdadeira, ela é discernida, porque reconhece o tempo e o propósito de Deus. Qual é a minha e a tua missão na terra? Reconciliação. Reconciliar os nossos irmãos e irmãs ao propósito de Deus. Pensamos às vezes que a missão da igreja é salvar. Quem salva é Jesus de Nazaré. O único Salvador. Não é placa de igreja, não é denominação, não é nada. É a pessoa bendita de Jesus. Então, qual o papel da igreja? Qual o propósito da igreja? Qual a missão da reconciliação. Precisamos gerar
precisamos divulgar, precisamos anunciar a palavra de Deus, e o Espírito de Deus convencerá, e a pessoa será reconciliada com o Pai e com o propósito na terra. Identidade espiritual. Ela não apenas ofereceu um perfume, ela ofereceu a si mesma, entrega total e irrestrita. Na casa de Betânia, o perfume encheu o ambiente, e onde há adoração sincera, Cristo é exaltado e a sua presença é sentida e percebida. Assim também deve ser comigo e contigo, assim também deve ser conosco, que nossa casa, nossa vida sejam cheias do bom perfume de Cristo, que nossa espiritualidade seja marcada não por aparência, mas pela presença de Jesus. Que o olhar seja não para si mesmo, mas para a adoração. Que ao olharem para nós, percebam o odor suave da graça, da fé e do amor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Hoje o Senhor Jesus continua visitando lares e corações, como em Betânia, e Ele procura pessoas que, como Maria, não tenham medo de se derramar a seus pés. Deixe o perfume da sua adoração encher a casa, o ambiente, o trabalho, reunião familiar, a escola, a faculdade, aonde quer que você coloque a planta de seus pés, deixa o bom perfume de Cristo ser exalado. Ofereça a sua vida, seu tempo, seus dons, tudo para a glória de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos livre de todo mal. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado, eu quebro meu vaso,
aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. E deixa quem quiser falar de mim, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar. Eu quebraria o vaso outra vez. De novo e de novo, eu entregaria tudo. Outra vez e outra vez. Pois não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.